Bom, gente, nosso papo hoje é sobre uma parte da atomística que são os números quânticos. Saber o que é o número quântico principal, para que ele serve, número quântico secundário, número quântico magnético, espinho, o que é e para que serve. Isso daí é uma discussão eterna na química, mas é uma coisa muito fácil, muito tranquila. Então não se esqueça, se não está inscrito, se inscreve, bota o seu joinha, seu like se for o caso, mas não esqueça que hoje é um ótimo dia para a gente aprender química. Então vamos nessa! Cara, quando vocês ouvem números quânticos, primeiro eu queria que vocês soubessem que era um conjunto de códigos para identificar um elétron dentro do átomo. O átomo, quando ele tem muitos elétrons, cada elétron tem o seu lugar, cada elétron tem as suas características. Então um elétron, entre aspas, ele é diferente do outro e a maneira de eu saber a qual elétron eu estou me referindo são os números quânticos. Gente, números quânticos são 4. Tem gente que diz que é como se fosse o endereço do elétron. Então, qual é a cidade, depois qual é o bairro, depois qual é a rua e depois qual é o número onde a pessoa mora. Isso aí faz com que a gente cada vez vai estreitando e acabe encontrando aquela pessoa. Mesma coisa do elétron. Eu tenho o número quântico principal. Vamos direto à situação? Então já colocando aqui, ó, o que é o número quântico principal? Gente, o número quântico principal, ele indica o nível de energia, ou então a camada onde está aquele elétron. Guarde aí, ó, número quântico principal é representado pela letra N, como eu já pus aqui, ó, letra N. E ele serve para dizer qual é a camada. Não sei se vocês lembram, mas o maior átomo que existe na tabela periódica tem 7 camadas. Eu representei aqui, ó. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês estão vendo que está de azul. De vermelho eu coloquei mais camadas. Michel, mas o que é isso? O que é que significa? Cara, o átomo ele pode ter infinitas camadas na teoria, mas na prática o maior átomo que a gente conhece, essa desgraça, só tem 7 camadas. Então a gente pode dizer que isso aqui é o maior átomo na prática. Agora, na teoria, eu posso ter infinitas camadas. Eu não sei se também lembram, mas é a hora da gente lembrar, é hora da gente se garantir. O pessoal resolveu chamar isso aqui, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Então é importantíssimo o alfabeto, siga, P, Q, R, S e por aí vai. Então, na prática, eu vou de K até Q. Na teoria são infinitas. E o número quântico principal é isso. Se o elétron estiver na primeira camada, o número quântico principal é 1. Se estiver na segunda camada, é 2. Se estiver na terceira, é 3. Então, essa primeira é bem simples. Número quântico principal. Qual é a camada onde o átomo está? Está na primeira, o N é igual a 1. Está na segunda, o N é igual a 2. E assim vai. Lembram de um aliado imenso da gente, que é o diagrama de Linus Pauling? Vou passar para ele, ó. Olha o diagrama de Linus Pauling. Poxa, o que é que esse diagrama mostra? Mais uma vez, vocês estão vendo aqui. Na primeira camada, só posso ter 2 elétrons. Então eu vou escrever bem aqui, ó. Na primeira camada, eu só posso ter 2 elétrons. Na segunda, eu posso ter 8 elétrons. Na terceira, eu posso ter 18 elétrons. Na quarta, gente, eu posso ter 18 mais 14, eu poderia ter 32 elétrons. Aí entra uma coisa bem bacana. Vocês estão vendo que a primeira camada, ela só tem uma subcamada, que é o S. A segunda camada tem 2 subníveis, subcamada, que é o S e o P. A gente vai já estudar. A terceira tem 3, ó. 1, 2, 3, S, P, D. 18 elétrons. Mas o que eu queria agora é, será que tem uma relação entre a camada que eu tô e o número de elétrons que cabe ali? Gente, olha o que é que os caras encontraram. Se eu fizer 2n ao quadrado, onde n é o número quântico principal, bora ver que coisa bacana. Primeira camada. Quanto é o número quântico principal? 1. Então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado. Quanto é 2 vezes 1 ao quadrado? Isso aqui daria 2. Ó só.
2 elétrons. Se fosse na segunda camada, número quântico principal, segunda camada, 2. 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2 daria 8. Quer dizer que cabem 8 elétrons. Viram que coisa bacana? Se você pegar 2n ao quadrado, onde n é o número da camada, eu encontro quantos elétrons cabem naquela camada. Beleza? Vocês viram aqui nesse diagrama que eu coloquei uma parte aqui de vermelho? Essa parte de vermelho que vocês estão vendo aqui é a quantidade de elétrons que eu posso ter na teoria, porque na prática o maior átomo ele só vai aqui, ó, até o 7s2, mas eu disse que na teoria eu posso ter infinitos, né? E vejam que fica até mais lógico, um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Então primeira, uma subcamada, segunda, duas, terceira, 3, depois S, P, D, F, S, P, D, F, G e por aí vai. Então é fácil ver isso aí, diagrama de Linus Pauling, mas onde é que está nosso foco? O que é número quântico principal, é a camada. Vamos para o segundo número quântico. Número quântico secundário, representado pela letra L. Ele tem um nome meio esquisito, ó. O número quântico secundário, ele também pode ser chamado de azimutal. Número quântico secundário ou azimutal. Para que ele serve? Eu já encontrei o nível, então cada camada é dividida em pedaços, que são os subníveis ou as subcamadas. É justamente para isso que serve esse número quântico, ó. Ele diz qual é o subnível ou a subcamada. E ele também diz qual é o formato do orbital, qual é a forma que aquele orbital tem no espaço. Gente, os subníveis, eles foram chamados de S, P, D e F. Se eu continuasse, porque na teoria eu posso ter infinitos, aí eu teria F, G, H, I, J, mas na prática só existem esses 4 primeiros aqui, S, P, D e F. E olha a situação, número quântico secundário, que é L, eles escolheram que o S seria 0. Se o S é 0, o P ele vai ser 1, o D ele vai ser 2, o F vai ser 3, o G seria 4. Então, se tiver no subnível S, o número quântico secundário é 0. Se tiver no P é 1, se tiver no D é 2, se tiver no G é 3, é 4, desculpe, no F é 3 e no G é 4. E por aí vai, ordem alfabética e ordem dos números. Agora, vejam que coisa muito bacana. Formato dos orbitais e quantos elétrons cabem. Primeiro, o nosso amigo aí, subnível S. O subnível S só cabe 2 elétrons. Se só cabe 2 elétrons, só tem uma caixinha, só tem um orbital. E aqui eu tenho, ó, 2 elétrons. Cuidado para não confundir subnível S com orbital S. Subnível é toda a subcamada e orbital é o que eu tenho ali dentro. Beleza, no S não tem muito problema, mas no P tem. Vamos olhar isso aqui. Qual é a forma do orbital S? Gente, o orbital S tem esse formato esférico. É uma bola. Então, esse é o orbital S. Esse é o orbital S. Então, ele é totalmente simétrico, né? Ele não está em nenhuma direção, nem eixo X, nem eixo Y, nem eixo Z. Então, essa é a forma do orbital S. É uma esfera. Botar aqui, para frente. Subnível P. O subnível P, ele comporta 6 elétrons. Por isso que a gente vê aquela história P6. Quer dizer que cabem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons e eu posso ter 2 elétrons em cada orbital, quer dizer que eu vou ter 3 orbitais, 3 caixinhas, como vocês veem aqui, ó. Cabe 6 elétrons. Agora, bacana. Lembrem que o número quântico secundário do P, L, é igual a 1, né? O S é 0, o P é 1. E o formato, a gente diz que é um formato de halteres. É como se fossem esses 2 balões aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Gente, são 3 orbitais P. Um na direção X, como vocês veem aqui, ó, PX. Um na direção Y, como vocês têm aqui, e um na direção Z. Então eu tenho o PX, o PY e o PZ. Vou colocar aqui, ó.
eu tenho o PX, o PY e o PZ. Então quer dizer que a gente sabe qual é a forma daquele orbital, a gente tem um formato de halteres. Por curiosidade, porque eu sei que tem muito indivíduo curioso bem aí, eu vou colocar a forma dos orbitais D e F, mas não precisa saber. Só precisa saber que o S é uma esfera e que o P é esse formatozinho de halteres. Mas vamos lá. Se fosse o D, olha aí, ó. Vocês estão vendo que o D eu vou ter 10 elétrons, por isso que a gente coloca D10. E como pode ter 2 elétrons em cada orbital, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Olhem como a forma, ela é bem estranha, ó. São halteres duplos, halteres duplos, halteres duplos, halteres duplos e um halter e aqui um anel. E os nomes também são estranhos, ó. DYZ, DXY, DXZ, DZ2, DX2Y2. Cara, isso não precisa saber não, tá? É só para matar a curiosidade. Tá curioso? Tá querendo se ligar como é que é o formato? Tá aí. O que precisa saber do D? Que cabe 10 elétrons e que o número quântico secundário dele, L, é igual a 2. O S é 0, o P é 1, o D é 2. Cabe 10 elétrons, 5 orbitais. Outra coisa que você não pode cair. Se o cara disser assim, quantos elétrons cabe no subnível D? 10. Agora, se ele disser quantos elétrons cabe num orbital D? Opa, isso é pegadinha. Ele falou num orbital. Num orbital só cabem 2. Não interessa se é S, se é P, se é D ou se é F. Num orbital só cabem 2 elétrons. De boa? Então no subnível cabe 10. No orbital só cabe 2. E o F? Para matar essa curiosidade aí. Ó, se você pegar o F, ele cabe 14 elétrons, como eu já pus bem aqui. Cabem 14, ó. Se cabe 14, 2 em cada orbital, quer dizer que eu teria 7 orbitais. De boa total. Agora, olhem como o formato é mais estranho ainda. Dei uma analisada aqui, ó. Olha, aqui vocês têm um halter quádruplo. É uma coisa muito esquisita, muito louca. Então você não precisa saber disso, pelo amor de Deus. Só que o S é uma esfera e que o P é um halter. Até os nomes, né? 3x2y2, aí x2y2, quer dizer, sério, esqueça, tá? É só para matar a curiosidade. Vamos ao que interessa. Terceiro número quântico magnético, que é representado por ML. ML. Para que serve? Vocês sabem que eu já vi qual é o nível onde está, qual é a camada. Depois eu restringi para subcamada, o subnível, mas dentro do subnível tem vários orbitais, exceto S que só tem um. Então eu quero saber em qual caixinha está o elétron, em qual orbital está o elétron. É para aí que entra o magnético. É para saber em qual orbital está aquele elétron. Aí vocês vão lembrar só o seguinte, a variação do magnético é de menos L a mais L. Na verdade, vocês vão fazer o seguinte, quando eu tiver o subnível S, como só tem um orbital, eu vou dizer que o número quântico magnético dele é 0. Então, toda vida que eu tiver um subnível, o orbital do meio é 0, a direita é positivo e a esquerda é negativo, como se fosse o plano cartesiano. O 0, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Então aqui, ó, se isso é verdade, quer dizer que o P, ó, o do meio é 0, a direita é positivo, mais 1, e a esquerda é negativo, menos 1. Por que é menos L a mais L? Lembram quanto é o secundário do P? O P, o secundário é 1, né? O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Vocês estão vendo que aqui, ó, vai de menos 1, que é menos L, a mais L, que é mais 1. Se eu olhasse para o D, o do meio é 0. Sempre. O do meio é 0, a direita é positivo. Então a direita vai ser mais 1, mais 2. A esquerda, negativo. Menos 1, menos 2. E o F, o do meio é 0. Mais 1, mais 2, mais 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Michel, entendi como colocar, mas como é que eu uso? Imagine que o cara diga assim, o número quântico magnético de um elétron do subnível F é menos 2. Porra,
Se no subnível F ele é menos 2, com certeza o elétron está aqui, ó. Ele é um desses dois elétrons, ou ele é esse, ou ele é esse. Cara, estou quase encontrando meu elétron. Eu já saí do nível, subnível, já estou no orbital, que é o magnético, para saber qual dos dois entra o último número quântico. Se vocês olharem agora, ó, número quântico de spin. O que é spin? É o sentido de rotação do elétron. Eu só posso ter dois sentidos, horário e anti-horário. Cara, dois elétrons do mesmo orbital estão muito perto. Carga negativa com negativa dá repulsão. Agora, se eu tenho cargas elétricas girando, eu vou ter um campo magnético. Como elas giram em sentidos contrários, esse campo magnético ele é de atração e ele compensa a repulsão elétrica, negativo com negativo. Aí os campos magnéticos compensam e eu posso ficar com dois elétrons dentro da caixinha, dois elétrons dentro do orbital. Meu amigo, olhem para cá e percebam o seguinte. Na hora da prova, você lê qual é a convenção que ele vai usar. Como eu só posso ter dois elétrons dentro de um orbital, um vai ser menos um meio e o outro vai ser mais um meio. Ele vai dizer na questão quem é o menos um meio, se é o primeiro elétron ou se é o segundo. Aqui, ó, eu vou dizer, por exemplo, se ele disser que o primeiro é menos um meio, quer dizer que esse primeiro é menos um meio e obrigatoriamente o segundo elétron vai ser mais um meio. Então, o spin, menos um meio e mais um meio. Um elétron, o outro elétron. Cara, acabou. Número quântico principal, camada. Camada é muito ampla. Número quântico secundário, subcamada, diminuir. S, P, D, F, beleza. Agora, todo F, são 7 orbitais. Qual é o orbital? É o magnético. E o spin? Se cabe 2 elétrons dentro do mesmo orbital, significa dizer que eu tenho que saber qual dos dois. Aí eu uso o spin e eu descubro meu elétron. Então encontrei o meu elétron. Eu preciso dos 4 números quânticos para encontrar o meu elétron. Aí tá feito, tá encontrado. Agora bora ver um exemplo prático. Bom, galera, agora vamos pegar e vamos juntar esses conhecimentos dos números quânticos e vamos ver como é que seria a aplicação disso, né? Se vocês pegarem, por exemplo, ferro, que tem número atômico 26, primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica. Ficaria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Pronto, 26. Cara, tem um vídeo aqui no canal que eu vou colocar o card aqui, no final eu coloco, é esse vídeo aqui, ó, que vocês têm lá a diferença bem clara do que é elétron mais externo e elétron de diferenciação. Se vocês olharem para cá, ó, aqui eu tô na 4ª camada, aqui eu tô na 3ª. A 4ª é a mais externa, 1, 2, 3, 4. Agora, o elétron mais energético é sempre o último da distribuição. O diagrama de Linus Pauling está em ordem de energia. Então eu posso dizer que esse aqui é o mais energético e esse aqui seria o mais externo. Tudo bem? Então o que é que a gente vai fazer? Eu quero os números quânticos do mais externo. Se eu quero os números quânticos do mais externo, vou colocá-lo aqui, ó. Mais externo. Ele está onde? 4S2. Gente, o principal é a camada. A camada, vocês estão vendo que é a 4ª. Então eu posso dizer o quê? Número quântico principal, 4. Número quântico secundário, o subnível, S, P, D, F. Lembrando que o S começa do 0, então é 0, 1, 2, 3. Como aqui é S, a gente vai ter que o número quântico secundário, L, é igual a 0. Número quântico magnético, eu já descobri o nível, o subnível, agora é o orbital onde está o elétron. Poxa, a gente sabe que o S só tem uma caixinha, só tem um orbital, só cabem 2 elétrons. O do meio é 0, a direita é positivo, a esquerda é negativo. S só tem um, então ele é 0. Quer dizer que o número quântico magnético ml é igual a 0. E o spin, que é que eu acabei de dizer para vocês, pode ser menos um meio ou mais um meio. É convenção da questão. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tiver 2 elétrons, eu vou dizer que o primeiro é menos um meio e o segundo aqui, ó, é mais um meio.
Como eu quero o mais externo, é o último. Vocês estão vendo que nesse caso aqui, o spin seria mais um meio. Tranquilo? Vamos mais um, para ficar mais tranquilo e seu coração ficar leve, bom. Ó, se você pegar o mais energético, aí quem é? O D. 3D6. Poxa, 3D6, o que é que eu posso fazer junto com vocês? Primeiro, o principal é o mais fácil. Número quântico principal é 3. Michel, por quê? Ó, terceira camada. Número quântico secundário, o que é isso? É o subnível. Gente, S é 0, P é 1, D é 2. Então eu posso dizer que é 2. Número quântico magnético, aí na maior tranquilidade. Se é D, cabem 10 elétrons, eu tenho 5 orbitais, 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos colocar os elétrons, são 6. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um elétron em cada orbital, só depois emparelha. Isso é a regra de Rand, o princípio da máxima multiplicidade. Um em cada orbital, depois emparelha. O que é que a gente colocou? Que o primeiro é menos um meio e o segundo é mais um meio. E o magnético, o do meio é 0, a direita é positivo, mais 1 e mais 2, a esquerda é negativo, menos 1 e menos 2. Vocês sabem que eu estou querendo esse elétron aqui, ó. Eu quero o segundo elétron que está lá no começo. Então eu já sei que o magnético dele, o Ml, é igual a menos 2. E o spin? Se eu sugerir na questão que o primeiro era menos o meio e o segundo é mais o meio, e esse cara que eu quero é o segundo, quer dizer que o spin vai ser igual a mais o meio. Olhando com calma, gente, os números quânticos, eles são super importantes, né? A gente viu que é a maneira de eu encontrar aquele elétron que eu quero. É um conjunto para que eu possa encontrar. Uma coisa bacana, eu tenho 4 números e nenhum elétron tem os mesmos 4 números dentro de um mesmo átomo. Isso é o princípio da exclusão de Pauli. Se eu tiver a mesma camada, se eu tiver no mesmo subnível, se eu tiver no mesmo orbital, o spin tem que ser diferente. Então, pelo menos um dos 4 tem que ser diferente. Não posso ter, né, 2 elétrons com o mesmo conjunto, porque senão seria o mesmo elétron, na real, né? Um beijo imenso. Acompanhe o canal, curta, divulgue, ajude e vamos nessa educação para o Brasil de qualidade. Valeu demais!